E olha, o governo anunciou ainda a necessidade de bloquear 1,7 bilhões de reais, bilhão, né, nas chamadas despesas discricionárias do orçamento deste ano para cumprir o teto de gastos, regra fiscal que ainda está em vigor. A gente vai para Brasília mais uma vez com o Igor. Igor, já é Simone Tebet aparando ali as contas para manter o orçamento dentro daquilo que o governo pode arcar? Manuel, enquanto o novo arcabouço, o novo marco fiscal não é aprovado lá no Congresso Nacional, o governo federal precisa cumprir o teto de gastos e essa é a justificativa da equipe econômica do governo Lula de então bloquear esses 1 bilhão e 700 milhões de reais. Daqui a pouco está prevista uma reunião e depois uma coletiva de imprensa de toda a equipe econômica naquele prédio ali atrás, o Ministério da Fazenda. Essa reunião está marcada para o início da tarde e eles vão decidir quais são os ministérios que vão sofrer esse bloqueio. E por que isso? Ontem também se reuniram para tratar desses ajustes no orçamento e a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, disse que o bloqueio não vai afetar a pastas consideradas prioritárias, como saúde e educação. Outras pastas que têm um orçamento já bem pequeno, um orçamento menor, como é o caso de igualdade racial, gestão e inovação, também não devem sofrer com esse bloqueio. O bloqueio de 1 bilhão e 700 milhões de reais, como a gente já vem falando, é para cumprir o teto de gastos. A expectativa do governo federal é que haja um desbloqueio, pelo menos de uma parte desse montante, já no início do segundo semestre deste ano. Agora a gente fica nessa expectativa de quais órgãos vão sofrer com esse bloqueio. Então, daqui a pouco tem uma reunião ali no Ministério da Fazenda para tratar desse assunto. Vamos ouvir o que disse a ministra Simone Tebet a respeito dessa retenção das verbas públicas. E lembrando só que é um bloqueio temporário, né? Isso aí é contábil. Você bloqueia com um incremento da receita, no próximo relatório você estará podendo desbloquear. Então você não vai estar atrapalhando, como vão ser as maiores pastas, os maiores orçamentos, você não vai estar atrapalhando a execução, a continuidade das políticas públicas. Essa é a grande preocupação. Por isso que nós reforçamos e queríamos tanto que no arcabouço não se falasse em contingenciamento bimestral, né, que fosse pelo menos semestral, porque no caso do contingenciamento é diferente de bloqueio. Quando você fala em contingenciar determinadas pastas, às vezes ela tem um orçamento tão pequeno e com uma política pública tão importante que se você contingencia, você paralisa certos tipos de atividades de políticas públicas, né? Não é o caso nesse aspecto agora, repito, agora é bloqueio, esse bloqueio provavelmente vai ser temporário. Só confundiu alguns termos aí, bloqueio e contingenciamento é praticamente a mesma coisa. O que ela quis falar foi sobre corte. Bloqueio é diferente de corte. Corte é quando eu pego aquele orçamento e não devolvo, eu cortei, não tem mais. E bloqueio é quando eu seguro esse orçamento para cumprir o teto, para não gastar mais do que está previsto, mais do que eu posso, e depois, quando as contas ficarem um pouquinho mais folgadas, eu libero esse dinheiro de novo. É exatamente o que vai acontecer com essas pastas que vão ser definidas daqui a pouquinho. O governo vai segurar esse dinheiro e, num próximo momento, vai liberar de novo. Mas Simone Tebet já garantiu que saúde e educação não vão sofrer com esse bloqueio. Ela explicou ainda que tratam-se de despesas discricionárias. O que são isso? São aquelas despesas que não são obrigatórias. O governo tem aquelas despesas que são obrigatórias, ele tem que gastar, como, por exemplo, o pagamento de funcionários. Com isso, não tem como segurar esse dinheiro. Agora, projetos de políticas públicas, por exemplo, entram em despesas discricionárias. Incentivos a algum projeto, alguma entidade filantrópica, entram como despesas discricionárias. O governo não é obrigado a gastar. Então, é para esse tipo de questão que o governo vai segurar esse dinheiro. Nesse momento, a gente fica, então, na expectativa de saber quais ministérios vão sofrer com o primeiro bloqueio de verbas do governo Lula 3. Volto com vocês. Eu fico na expectativa para saber também qual será a reação, porque toda vez que o governo Bolsonaro
contingenciou ou bloqueou algum recurso para qualquer pasta, sempre tinha uma grita muito grande. Bora ver como é que o resultado disso será. Igor, obrigado por enquanto. Fica por aí que a gente ainda volta a te acionar em Brasília, viu? E essa repercussão muito grande é porque geralmente as verbas contingenciadas, bloqueadas, eram de institutos de pesquisas, de universidades federais, e isso causava uma instabilidade, principalmente para quem sobrevive de bolsas de estudo e porque não sabia quando seria liberado. A ministra disse que são bloqueados e provavelmente vão ser devolvidas, né, lá na frente, quando as contas ficarem mais organizadas. A expectativa do dia em relação a isso é saber de onde é que essas verbas vão ser bloqueadas e o que pode ser impedido durante, pelo menos, o período do bloqueio de ser executado. Porque políticas públicas, ainda que sejam de pastas com grande orçamento, elas têm grande orçamento porque elas têm grande necessidade. Se não tivessem, não teria orçamento grande destinado. Então, a gente vai seguir acompanhando ao longo do dia e amanhã a gente traz a repercussão de onde esse corte deve acontecer, esse bloqueio deve acontecer. E saber se o governo será capaz de fazer um corte tão grande, excluindo saúde e excluindo educação, como Simone Tebet já declarou. Quer ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Já se inscreve no canal e pressiona o sininho para receber todas as notificações. A gente se encontra no próximo vídeo.